Boa tarde. Novamente, começamos o nosso canal teórico, quarta-feira, dia 28. Agradecer a presença novamente dos meus residentes, não tenho vergonha de falar isso, mas são meus. E agora tem também a minha mais médica, Ana Paula. Ana Paula conseguiu ser liberada toda quarta-feira, vai se juntar a nós. Ela já tinha vindo aqui umas 2 oportunidades, né? Uma delas, e agora toda quarta-feira tenho o prazer de recebê-la. Quero apresentar o Dr. Emanuel Decknop, grande ginecologista da nossa cidade, médico do Ministério da Saúde, colega meu de plantões, muitos anos no Hospital Santa Cruz, na Beneficência Portuguesa, com o Dr. Zé Moura, que é mais idoso do que eu e o Emanuel. Então, gentilmente aceitou o convite do Moura, e também quero parabenizá-lo e agradecer a participação dele aqui, que ele vai pontuar para a gente poder aprender um pouco, perguntar depois no final, sobre hipertensão na gravidez. Desde mar, eu quero agradecer muito a presença dele, que aceitou o convite gentilmente, ele tem o horário dele, e aí a gente vai começar. Boa tarde a todos. Na verdade, é uma satisfação a gente participar desses eventos. Eu estava conversando com o Jefferson, é sempre muito estimulante. Eu trabalhei durante 12 anos no posto de saúde Caramujo, em que eu fazia ginecologia, e inclusive alunos da universidade que faziam medicina, médico-saúde. Então a gente tinha também, no caso eram internos que participavam da nosso dia a dia lá. A gente fazia a ginecologia e a obstetrícia também. Bom, quando o doutor Zé de Moura me convidou para falar sobre esse tema, eu achei muito pertinente, porque eu conheço bem o perfil do atendimento que vocês vão prestar, eu acho fundamental, de uma importância enorme, e é uma doença que ela tem uma incidência, como vocês vão ver ali, muito importante, e o diagnóstico e a condução dessa paciente precoce é fundamental nos resultados, inclusive na ponta, para diminuir até mesmo o peso e as complicações que o sistema de saúde muitas vezes vão arcar. A gente muitas vezes deixa de ter uma paciente complicada, um fetinho complicado, por uma abordagem precoce e bem orientada. Bom, a pré-eclâmpsia, ela se caracteriza pelo aparecimento da hipertensão arterial a partir da 20ª semana, obviamente na paciente sem histórico anterior, caracterizada pelo aumento da pressão arterial sistólica acima de 140 e a diastólica acima de 90. Ela pode ser leve ou pode ser grave. A gente vai depois diferenciar isso bem para vocês. E também ela é dividida entre precoce, quando ela aparece antes da 34ª semana, e tardia, na outra situação, a partir da 34ª semana. Existem hoje já tendências em vários centros em que você pode fazer o diagnóstico da pré-eclâmpsia sem ter uma proteinúria. Quando você tem uma paciente que abre um quadro de hipertensão arterial, boa tarde, e ela tem edema, ou não necessariamente nem o edema, mas ela tem, por exemplo, alterações evidentes, um retardo de crescimento uterino, ou até mesmo, se a gente tiver acesso a uma dopplerfluxometria em que se mostra um comprometimento placentário, isso já fica caracterizada uma pré-eclâmpsia e você já pode começar a abordar e tratar essa paciente. Ela se caracteriza basicamente por uma lesão endotelial materna generalizada, todos os órgãos são acometidos, vocês podem pensar. Você tem um vasoespasmo e a permeabilidade vascular aumentada, o que vai justificar o aumento da pressão e o quadro de edema, que realmente é muito comum, é muito frequente. 3 a 8%, são vários trabalhos, a gente lê de 5 a 10%, mas a incidência é altíssima da síndrome de hipertensão, da doença hipertensiva na gestação, chega de 3 a 8% de todas as gestações. E aí a gente vai agora falar sobre riscos de patogenia. Espera aí um instantinho que parou. Qualquer coisa você fica tocando, só para não desligar. Pode descer, Zé, por favor. Alguns trabalhos
de 4, 5 anos atrás, estimam em 80 mil mortes anuais no mundo, por gestantes, e as complicações fetais, morbidades e mortalidades fetais são muito importantes também, e por razões óbvias que a gente vai perceber. A etiopatogenia, ela é complexa e existem teorias. Uma delas, que a gente já sabe, nós temos um período de 6 a 8 semanas quando a placenta se implanta no tecido uterino. É a primeira invasão trofoblástica ou placentária. E a segunda invasão trofoblástica acontece da 18ª à 20ª semana. Isso é fundamental para que você estabeleça um fluxo sanguíneo materno-fetal com uma resistência baixa, que você possa ter a troca de oxigenação e de nutrição satisfatórias. Já se determinou que a segunda onda de migração placentária se dá de forma ineficaz. Isso pode ter etiopatogenia imunológica, são teorias, tá? Que justificaria isso. E aí a gente vai encontrar, como já foi falado, o vasoespasmo, que ele traz repercussões as mais variadas, mas o rim sempre muito acometido. E aí sim, o sistema nervoso central é importantíssimo porque é o quadro de eclâmpsia que se estabelece, que é o quadro, é a pré-eclâmpsia grave, a pré-eclâmpsia que complicou. Então, os sintomas, sinais neurológicos são fundamentais nesse acompanhamento, nessa abordagem. Tá? Ele é bastante comprometido. Tá? Aqui eu já comentei a questão da Doppler fluxometria. Você encontra nesse exame sinais de oligodramenia, quer dizer, essa diminuição de líquido significa insuficiência placentária, mas alterações no fluxo arterial uterino são muito evidentes nesse exame, e você encontra também alterações do fluxo fetal nos vasos fetais. Esse estudo hoje está muito bem estabelecido e traz bastante subsídios no acompanhamento dessa paciente. Os quadros graves, a gente caracteriza, é fundamental isso que a gente está vendo aí. Quando você tem uma pressão sistólica maior ou igual a 160 e a diastólica maior ou igual a 110, isso já é uma paciente com mau prognóstico. Quando ela se apresenta assim com esse quadro. Tá? E você tem os biomarcadores. Você tem, esses exames são de rotina, a proteinúria aumentada, por exemplo, acima, maior ou igual a 2 gramas em 24 horas, creatinina acima de 1,2. Está ali, mas são marcadores importantes, eu acho que é legal vocês terem essa informação. Tá? A paciente apresenta um quadro de anemia, plaquetopenia, isso também é fundamental. O DHL aumentado é importante, é comum o comprometimento hepático também. Então, o hepatograma, as enzimas hepáticas se mostram tocadas, especialmente nos quadros que estão descompensando, os quadros graves. E, como eu citei, o aparecimento de sinais neurológicos é um preditor importante da complicação dessa gestação. Isso é fundamental para a gente ficar atento a esses sinais. Essa paciente ela tem a chance de ser a paciente que vai apresentar o quadro de pré-eclâmpsia grave, que vai evoluir para a pré-eclâmpsia, que é o quadro de convulsão, consciência cardíaca, respiratória, toda grave. Os fatores de risco são bem conhecidos. As primigestas, sem dúvida, e história familiar sempre tem uma importância, embasaria a hipótese da imunidade, um quadro imunológico. Multíparas, interessante, porém com novo parceiro, porque você tem esse quadro de uma aceitação de tecido, quando você tem o fetinho. Isso pode explicar até abortamento de repetição, isso é uma outra história, mas isso também é aventado. Intervalos de mais de 10 anos entre as gestações. História de natimorto sempre é um fator de risco para qualquer gestante. História de perda fetal é sempre um fator de risco para ser avaliado em qualquer pré-natal. Os extremos de idade, tanto acima dos 40 anos, o que notoriamente a gente conhece, é fator de risco para uma série de circunstâncias, inclusive risco fetal, mas para doença hipertensiva também. E as adolescentes, as pacientes muito jovens, que é uma situação muito comum que a gente se depara, especialmente em alguns segmentos da nossa sociedade. Gestação múltipla, obesidade e raça negra, sem dúvida. A associação com comorbidades prévias, a hipertensão arterial crônica, no final eu vou falar um pouquinho sobre ela, mas é uma doença renal pré-existente, diabetes, a síndrome de fosfolipídio, as trombofilias têm sido valorizadas hoje, inclusive nos quadros de abortamento de repetição, isso é importante. Doenças do colágeno, mola e datifome. Paciente com mola, ela é uma paciente de alto risco para fazer a gestose, para fazer a eclâmpsia.
tá? A hipertensão arterial crônica e doenças autoimunes. As pacientes, e aí você tem isso aqui é muito importante. Quando você consegue tratar de forma satisfatória a paciente com a pré-eclâmpsia, você reduz em 51% dos casos graves ou dos casos de resultados negativos no final. E a gente vai falar agora sobre os critérios, mais adiante um pouquinho, onde vocês podem atuar no tratamento e onde vocês vão precisar de um suporte especializado. Isso é legal. A prevenção da pré-eclâmpsia tem sido uma abordagem interessante. Foi recomendada pela OMS e a utilização da aspirina 100 mg por dia e o cálcio 1,5 gramas dia para as pacientes consideradas de risco. A gente tem feito. A paciente não precisa nem apresentar o quadro. Se ela for enquadrada numa daquelas pacientes de risco, especialmente se tiver mais de um fator, o uso da aspirina e do cálcio seriam assim, ações interessantes. A proteção da aspirina é óbvia, né? Diminui a agregação plaquetária, que a gente vê isso bastante, que a lesão endotelial é uma das características importantes dessa doença. E você tem também a suplementação de altas doses de cálcio também, na questão você oferece a disponibilidade do íon e você diminui a necessidade de mobilização de cálcio e, na verdade, você ajuda um pouquinho a diminuir a contração vascular, diminuindo a tensão, o vasoespasmo. O tratamento definitivo da pré-eclâmpsia é a retirada da placenta. Esse é o conceito fundamental. E aí a questão é você conduzir a gestação até onde você tem segurança. Quando você tem uma pré-eclâmpsia leve, com parâmetros materno-fetais seguros, o objetivo é chegar a 40 semanas. E a forma do parto é obstétrica, a indicação obstétrica. Quando você tem uma pré-eclâmpsia com evolução não tão interessante, o objetivo seria atingir a 37 semanas, objetivo ideal, e a via alta, a cesariana, é indicada. Por outro lado, quando você tem, independente do tempo de gestação, sinais evidentes de um sofrimento fetal ou de um risco materno importante, a interrupção da gravidez ela é mandatória. O controle ambulatorial, o objetivo é reduzir de 20% a 30% da pressão diastólica, que é um marcador mais importante, daquela pressão com qual o paciente chegou. Se você conseguir isso, você está conseguindo um objetivo interessante na sua abordagem. Elas tratadas de forma satisfatória, você consegue um resultado importante, interessante. Isso é interessante. Todos os trabalhos que a gente lê citam o decúbito lateral esquerdo. Como é que funciona isso? Você melhora o fluxo sanguíneo para o útero, tem uma série de vantagens, mas como é que a paciente vai ficar deitada o tempo todo? Então, alguns autores citam que se pelo menos 1 hora após qualquer refeição principal, e pelo menos na hora que for dormir ela tiver a consciência de ficar 1 hora. E outros autores citam o maior tempo possível. A gente sabe quando a gente está com uma paciente em trabalho de parto e que você tem um sofrimento fetal, um batimento cardíaco fetal alterado, a gente deita a paciente do lado esquerdo e isso tem realmente um fluxo sanguíneo arterial que se dá de maneira interessante, do útero para a placenta, e é uma medida simples, mas que tem algum resultado. Bom, a medicação clássica, o Aldomet, a alfa-metildopa, é seguramente o antihipertensivo mais utilizado pelo perfil de segurança e de tolerabilidade e na condução. E eu botei as doses, mas depois, se vocês quiserem, isso vai ficar disponível para vocês. A gente basicamente começa com uma monodose e, em casos que não haja uma resposta interessante, você pode associar 2 antihipertensivos. Um critério de uma evolução ruim é quando você associa 2 antihipertensivos, chega na dose máxima e a paciente não responde, a pressão não é controlada. Tá? A hidralazina, a presonia é muito utilizada, a Adalat se usa muito na emergência, você faz a medicação e tem uma resposta rápida, Pindolol também é bastante interessante. São medicações muito seguras, usadas até na paciente também com hipertensão crônica, mas na pré-eclâmpsia eles são assim, muito úteis nessa manutenção. As consultas são semanais a partir do diagnóstico firmado, você já está na gravidez, já uma evolução mais à frente.
e você aguarda a maturidade. Quando a gente fala no ideal, o ideal é quando você está controlando e tem essa condição e chega até o finalzinho, mas a gente dificilmente chega até 40 semanas quando existe uma preocupação, especialmente algum sinal de comprometimento já do fluxo placentário. A conduta geral nas urgências hipertensivas é isso aí. Você fez o diagnóstico de uma urgência, você tem que internar. Essa é a questão. E aí eu vou falar um pouco mais da abordagem hospitalar, mas eu vou citar para vocês, para entenderem como é feito, mas a solicitação de exame laboratorial, de comprometimento sistêmico, o repouso sempre, o controle, você já entra com medicações mais pesadas, né, no ambiente hospitalar, é muito útil para a gente, o uso de sulfato de magnésio, ele tem inclusive na crise hipertensiva grave um fator de proteção importante para o sistema nervoso central materno. Tá? É muito importante. E a gente usa, o princípio é usar drogas não teratogênicas, né? E aí continua sendo a nifedipina, vocês estão vendo aqui, a metildopa, a hidralazina é muito útil, é usada endovenosa, né? E aí você não vai baixar mais de 90 milímetros de mercúrio, porque senão você também pode ter um quadro de hipotensão, uma redução e com repercussões fetais. A proteção do sistema nervoso central para proteger a crise convulsiva, que aí você começa a ter as complicações graves. O sulfato de magnésio, está aqui o critério, já é uma questão hospitalar, mas para vocês conhecerem. A pressão arterial diastólica, 120 miligramas, sem controle com as medicações citadas acima, basicamente hidralazina, nifedipina. A iminência de eclâmpsia, você tem sintomas neurológicos importantes, ou a eclâmpsia estabelecida, e a síndrome HELP. Eu vou falar sobre isso também daqui a pouco. A propedêutica da vitalidade fetal, ele usa parâmetros clínicos que são muito importantes. Baixa um pouquinho, Zé, por favor. E isso vocês podem perceber que é a evolução do crescimento do fundo uterino. Uma mensuração cuidadosa, isso é um dado assim, clínico da semiótica do dia a dia, que é muito útil. Ainda mais se for mesmo médico acompanhando a paciente, você vai ter a percepção de uma parada de crescimento. É muito evidente, já que o útero cresce em média 1 centímetro na sua medida de fundo uterino por semana. Então, mas isso é matemático. Você considera ganho de peso, edema e tudo, mas vocês percebem quando a parada de crescimento, clinicamente, a gente consegue perceber claramente. Tá? Sim, a cardiotocografia, o perfil biofísico, a gente tem usado muito a Doppler, mas a cardiotocografia também, já no momento já na internação, você percebe a responsividade fetal e é um dos parâmetros importantes para você interromper. Porque não tem sentido você ficar mantendo uma gestação em que o feto está comprometido, quando o objetivo é a gente atingir a maturidade pulmonar fetal. Assim, é importante, todo feto submetido a estresse, especialmente pela insuficiência placentária, amadurece o pulmão precocemente. Tá? Então é um fator também que acaba protegendo um pouco. Muitas vezes você interrompe uma gestação e os fetos de gestações de hipertensão, eles nascem melhor, nascem numa condição respiratória melhor do que fetos, por exemplo, paciente com diabetes, mellitus, que você não tem um comprometimento placentário importante, esses fetinhos com hipertensão, eles nascem melhor. Ali a dopplerfluxometria, você dá ênfase para a artéria umbilical, que mostra a capacidade de troca fetal. Enquanto ele está ali, você vê, às vezes a gente vê alterações no fluxo nas artérias uterinas, mas o feto ainda se mantém equilibrado. E aí a gente vai acompanhando. São dados um pouco mais específicos e que tem assim, uma abordagem bem técnica. E aí é só para vocês saberem que isso é muito útil no manejo dessa paciente. A síndrome HELP é interessante, que é uma síndrome caracterizada por hemólise. DHL fica acima de 600, aumento das bilirrubinas, da bilirrubina total, as enzimas hepáticas, plaquetopenia. E, frente ao diagnóstico, você tem que tentar estabilizar, porque você tem, em casos graves, inclusive, o quadro de coagulação intravascular disseminada. Vou deixar zero. Tá. Esses são sinais importantes de uma síndrome, de uma doença pré-eclâmpsia com uma evolução ruim. Pressão arterial acima de 160 por 110. A oligúria, são dados mais objetivos para vocês. A diurese menor que 400 ml por dia.
creatinina crescente acima de 1,2, os sinais de encefalopatia hipertensiva e distúrbios visuais são muito valorizados, evidência de hemólise, a icterícia, função hepática alterada. São fatores importantes para determinar uma evolução ruim, um mau prognóstico. As principais complicações maternas, além de você ter a repercussão para o feto, você tem o descolamento prematuro, isso é muito comum. O paciente é um evento gravíssimo, um evento assim, e quem já passou por isso é dramático e é muito comum nas gestações de pacientes com hipertensão. As coagulopatias, como foi citado ali acima, a insuficiência renal, as complicações hepáticas, as complicações cerebrovasculares estão enquadradas no quadro da eclâmpsia, e a síndrome HELP. As cardiovasculares fica fácil a gente entender, com todo esse comprometimento renal e vasoespasmo generalizado, alteração de todo o sistema circulatório. A taxa de mortalidade e morbidade está muito relacionada ao momento em que a pré-eclâmpsia ela surge. Então, esse trabalho feito em 2014, eles analisaram 670 mil casos. Percebam, a mais precoce, ela foi 3% das gestações tiveram um quadro de pré-eclâmpsia. 0,3% foram precoces. Normalmente são as de pior prognóstico, são as mais graves. 2,7% foram tardias, a partir de 34 semanas. Até porque qualquer coisa, você tira um feto, esse fetinho sai bem. De um modo geral. Observou-se taxa de mortalidade nos quadros precoces de 42 por 100 mil e de 11 nas que tiveram a pré-eclâmpsia já tardia. Sim, algumas pacientes é muito comum. Hoje eu recebi uma paciente que a mãe dessa paciente, ela faleceu de infarto agudo aos 36 anos. Só para exemplificar isso que eu vou falar, coincidência. Eu vi essa paciente agora a primeira vez. A mãe fez um quadro de eclâmpsia na gestação do irmão dela, desenvolveu hipertensão arterial, era uma mulher sem outras comorbidades e veio a falecer com 36 anos de infarto agudo do miocárdio. Então, você veja, é isso que ele está citando. Existe uma repercussão a longo prazo, porque você tem um dano, inclusive do tecido renal, hepático, isso tudo. E aí você tem essas pacientes que tiveram pré-eclâmpsia, e mesmo nesse caso que eu vivenciei hoje, um quadro mais grave, elas desenvolvem hipertensão arterial crônica, foi o que aconteceu, infarto agudo do miocárdio, trombose venosa, acidente vascular cerebral, diabetes mellitus, doença renal crônica, tudo isso está muito fácil a gente entender quando a gente entende a fisiopatologia dessa doença. Considerando que quanto mais grave e precoce o quadro pré-eclâmpsia, maior o risco dessas repercussões. Bom, quanto mais grave, quanto mais precoce o aparecimento, mais grave é a evolução, sempre. Aí agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a hipertensão arterial crônica. Que ela é de qualquer etiologia, não importa a causa, mas ela já surge antes da 20ª semana, né? E outra coisa também interessante, normalmente esses quadros de hipertensão da pré-eclâmpsia, elas depois da retirada da placenta, porque é a estrutura que produz os fatores de vasoespasmo, de aumento de resistência periférica vascular, você vai ter uma volta ao estado normal. Quando você tem uma persistência do quadro hipertensivo, após a 6ª semana no puerpério, essa paciente ela fica caracterizada como hipertensa crônica. E possivelmente era uma paciente que teria um substrato, um histórico familiar, etc., de hipertensão arterial, e que ela, ou alguma comorbidade, que ela se torne hipertensa. O gatilho foi essa gestação. E ela é caracterizada, no caso, a diferença que a gente faz nessa paciente, que chega lá com 16, 8 semanas, vocês ficarem na dúvida, essa paciente já vai ter evidências de uma doença arterial crônica, evidências de nefropatia de base, alterações do fundo de olho, isso é importante, é um exame útil e fácil de ser pedido. Presença de diabetes mellitus também, que é comum essa comorbidade associada à hipertensa crônica, e são sempre
nessas pacientes já hipertensão crônica, que ela já traz esse quadro do começo, essas placentas já começam a ser pequenas e precocemente amadurecidas. Então, o próprio ultrassom de rotina já vai mostrar na paciente com hipertensão crônica alterações morfológicas placentárias que a gente não vê na paciente que vai apresentar a síndrome pré-eclâmpsia que não era hipertensa prévia. Então, vocês vão ver na prática a paciente, se tem algum fator de risco, ela vai ter algum sinal dessa hipertensão no organismo e as placentas já precocemente são menores. Os fetinhos demoram mais a crescer, mesmo que cresçam ainda, elas são bem evidentes. Essa pressão, a taxa de mortalidade fetal é muito alta quando a pressão diastólica inicial dessa paciente hipertensa crônica está acima de 120 miligramas. E vocês, algumas vezes, vão se deparar com essa paciente. É possível. É importante ter esse conceito. A conduta nessa paciente hipertensa crônica é o tratamento básico, é dieta hipossótica, hiperproteica, repouso em decúbito lateral esquerdo, aquilo que eu comentei, o máximo que ela conseguir ficar, mas isso tem um fator protetor. E é importante a gente utilizar drogas que são seguras, inclusive, muitas vezes, trocando uma propedêutica anterior, porque tem drogas que são teratogênicas e o uso, por exemplo, dos diuréticos provoca alteração de volemia com complicações importantes. As drogas de escolha são a metildopa, verapamil, hidralazina, os bloqueadores de cálcio, e a gente sempre utiliza quando a pressão a diastólica está acima de 100. O inibidor de enzima de conversão e o teratogênicos e os diuréticos, a gente tem que trocar se a paciente estiver fazendo uso. O repouso em decúbito lateral esquerdo, aspirina, 50 a 100 miligramas dia, a partir da 10ª, isso é importante. Naquela paciente da pré-eclâmpsia, ela vai abrir um quadro já depois da 20ª semana. Então, a aspirina pode ser usada com muita tranquilidade. Nessa paciente hipertensa crônica, em que vocês já fazem um diagnóstico, a gente vai usar a aspirina a partir da 12ª semana. A interrupção da gravidez é sempre uma coisa a ser pensada, pensando no binômio materno-fetal. A interrupção ela é mandatória quando você tem uma piora da hipertensão com o uso das medicações, deterioração da função renal, pré-eclâmpsia sobreposta. É quando você está com a paciente hipertensa, controlada, e ela tem o quadro pré-eclâmpsia que se sobrepõe, tornando o quadro todo mais grave e mais evidente. Ciência cardíaca, maturidade fetal estabelecida sempre. O feto está maduro, interrupção é mandatória. Porque é importante, você tem um feto nesses quadros, maduro, rígido, já com comprometimento da função placentária. Ele pode afundar, o óbito fetal, o sofrimento fetal, muitas vezes é muito agudo. É sugerido o acompanhamento semanal. Às vezes, um quadro que você tem um desenvolvimento mais agressivo, você tem uma perda fetal numa paciente que você escutou o feto, que você pediu um exame, você viu e ele pode ter um insucesso. A gente sempre tem que ter isso em mente. E aí a vitalidade fetal comprometida, isso é fundamental, porque não adianta, tem situações em que mesmo precoce, esse feto não tem condição de ficar naquele ambiente. Essa é a decisão mais difícil que nós obstetras tomamos lá na ponta também. Até onde o espaço, o útero é melhor ou pior para esse fetinho prematuro. O avanço, o desenvolvimento da tecnologia para os berçários, para as UTIs neonatal, vieram ajudar muito a gente. Quando eu comecei, o Rosemora já era formado há muitos anos, um feto que nascia com menos de 1 quilo, você vai lembrar disso, era de alto risco. Hoje em dia, feto 500 gramas está tirando aí fácil nas UTIs bem aparelhadas, e são fetinhos muito pequenos. Muitas vezes eles têm 500 gramas, mas eles seriam maiores, mas têm essa placenta insuficiente, mas nascem com um amadurecimento pulmonar maior do que se esperaria por conta se fosse analisado só o tamanho, né, por conta desse estresse intraútero, que tem, até certo momento, o efeito de amadurecer o pulmão. Eu acho que, em linhas gerais, é isso que eu tinha para vocês. A gente sugeria a vocês que tenham em mente assim, os marcadores de agravamento. Primeiro, o diagnóstico. Essa paciente não pode ser acompanhada com a consulta mensal. Uma pré-eclâmpsia leve, ela deve ser acompanhada, alguns autores citam 2 em 2 semanas. Consultório a gente acaba fazendo assim, e sempre estando em contato. E as pacientes graves, o acompanhamento é semanal.
Quando vocês têm a percepção que o quadro está evoluindo mal, tem que ser enviada a paciente para uma unidade hospitalar para internação. Que aí, com certeza, você vai precisar de um suporte que vai ser fundamental no final dessa gestação. Acho que era isso. Agradecendo novamente, doutor Emanuel. Eu tenho umas perguntinhas, acredito que vocês também vão ter, mas eu, por uma questão de solidariedade, eu vou passar para o Pedro primeiro a pergunta dele. Se você puder vir aqui, Pedro, te agradeço. Algumas perguntas, tá? Tem que aparecer também. Quando a gente pega ou uma raiz essencial lá no PMF, ou até mesmo uma DEG, quando eu vou ter que ter o start de pensar em começar o AS, mesmo se ela não tem uma história positiva de pré-eclâmpsia? Eu queria saber também qual a relação do spot urinário com relação à proteinúria de 24 horas. Porque às vezes a proteinúria de 24 horas ela é um pouco incômoda para a paciente, é o único que a gente tem na rede. E aí às vezes a gente consegue fazer um spot urinário por ser mais fácil para a paciente. A gente tem também, essa é outra pergunta, um pouco de dificuldade de conseguir um ambulatório de alto risco, né, por falta de vaga e tudo. Então, se a gente consegue fazer o manejo dessa hipertensão e quando chegar à 32ª semana, se é possível iniciar a maturação pulmonar com corticoide na atenção básica. E se também é possível antecipar o Doppler para avaliar algum comprometimento ou se é para fazer mesmo após a 32ª semana. Então, vamos começar falando da aspirina. Quando você tem a caracterização de uma paciente de alto risco, aí você não precisa, ela abriu o quadro, você já pode fazer a partir da 12ª semana. Volta lá, Zé, por favor, tá lá em cima. Então, essa paciente tem um histórico, ou pessoal, ou familiar, ou algum daqueles fatores de risco que foram citados. Pode descer, vai. Lá está mais lá em cima. Pode mais. Fator de risco. Vai lá. Exatamente isso aqui que você quer saber. Sobe um pouquinho. E, obviamente que não é um só, não é uma primigesta. Você tem, por exemplo, uma paciente com uma idade avançada, tá? Obesa, uma história prévia familiar importante. A primigesta idosa, isso é muito importante, porque hoje a gente tem visto muito isso, são pacientes que não têm um histórico, como ela se comportou numa gravidez, numa idade mais precoce, onde realmente as gestações são mais seguras, evoluem melhor, né? Então, essas pacientes, vai subir um pouquinho, e você tem outros marcadores também, como a gente comentou, você falou, a urina de 24 horas, sem dúvida, é porque a gente na prática e nos trabalhos eles usam, mas você a creatinina aumentada, né? Se você tiver alguma evidência de proteinúria, e também o grau de proteinúria sugere o grau de gravidade. Aí entra também um pouquinho de feeling, quer dizer, isso aqui são limites que você tem que... as comorbidades anteriores. Você tem uma paciente que já está normotensa, mas ela tem as trombofilias, o diagnóstico são exames caros. A gente usa hoje, especialmente pacientes abortadoras de repetição, e prevê, inclusive, estão relacionadas a trombofilias a pacientes com eventos de descolamento prematuro de placenta, como eu comentei com vocês, são quadros muito graves, importantes. Diabetes mellitus é fundamental. Então, se você percebe uma paciente, e sempre acima de 12ª semana, a aspirina ela tem um efeito, 100 mg é uma dose baixa e segura. Isso envolve um pouquinho de percepção maior. A dopplerfluxometria tem a ver com esse perfil também. A gente usa mais a partir da 28ª semana e é bastante útil. Alguns autores comentam no uso rotineiro da dopplerfluxometria em 16, 18 semanas, que é o que você está comentando. E é citado nesse trabalho, um trabalho que eu li do Canadá, que isso tem um custo, isso é difícil. Eu não sei se você ia conseguir, na rede pública, conseguir fazer dopplerfluxometria de rotina para todas as pacientes.
É um exame não invasivo, seria muito interessante, mas nós, na própria questão dos convênios, é difícil você conseguir justificar, porque tem os protocolos estabelecidos. Seguramente, numa paciente que você considere de risco, eu acho que você deve pedir, deve tentar, mas de rotina eu acho difícil. Né? Então, você tem a questão da proteinúria, o edema é importante. Se bem que a grávida faz edema também, mas você percebe um edema mais agressivo, uma paciente... você tem uma percepção, é diferente. Tá? Mesmo o paciente, o edema que não regride com o repouso, isso é importante. O paciente trabalha em pé ou sentado, você deita, bota a perna, doutor, estou ficando inchado, eu já acordo inchada. São elementos que vão trazendo para você informações que você vai, o anel que aperta, que não sai, você vai vendo que tem um quadro aí que é importante. E você falou mais da... sim, uso corticoide. O uso do corticoide hoje ele é preconizado entre 28 e 34 semanas. A gente usa, muitas vezes, na internação, o objetivo é você fazer 48 horas de controle para amadurecer o pulmão com corticoide. A gente usa corticoide injetável e os resultados são marcantes. Ele, além de proteger o feto, dá uma proteçãozinha também para o sistema nervoso central, tem um efeito protetor, junto com a medicação hipertensiva, antihipertensiva, que é o fundamental. A partir de 34 semanas é questionável o uso do corticoide. Nós, mais maduros um pouco, usamos sempre. Paciente com 36, não faz mal você usar um corticoidezinho oral e faz 2 dias e tal. Mas, na prática, se você tem... Aí é que essa paciente, ela tem que ser monitorada com exames laboratoriais, você viu, enzimas hepáticas, você tem... E aí, num espaço curto. O Doppler é fundamental, o ultrassom mesmo mostra sinais de desenvolvimento. Oligodramenia é um dado fundamental, é um dado prático, porque ele é fácil de ser avaliado por um bom ultrassonografista, por quem tem experiência. Não é qualquer um que consegue dar um bom diagnóstico de oligodramenia, tá? Porque você tem ali toda uma percepção pessoal. Mas é um dado importante para a gente. Sinais de calcificação placentária, de envelhecimento placentário, o ultrassom mostra também, isso é legal, a gente vê. Agora, é um pouco difícil dizer como a gente poderia, né, tendo uma dificuldade de um controle desse, e eu sei o que você está falando, mas como você manteria uma paciente que você está pensando que é uma bomba que vai estourar, você manter um acompanhamento ambulatorial lá na periferia. Tem casos que a gente precisa, de alguma maneira, ou até ter mesmo uma ajuda de alguém, um especialista, alguém. Né? Eu, algumas vezes, especialmente na paciente de hipertensão crônica, eu tenho sempre o cardiologista junto. Muitas vezes o nefrologista está atuando junto, essas pacientes já renais crônicas, a gente tem visto isso, paciente engravida, apesar de não ser um perfil ideal, mas é isso. Tá bom? Alô? Só enfatizar uma coisa que você falou, que uma mudança importante que teve atualmente. No nosso tempo de recém-formado, faz um pouquinho de tempo, a paciente de 35 anos, a partir de 35 anos, era uma paciente de alto risco, né? E hoje a gente já vê pacientes de 40, 43 anos, é normal a gente ter na maternidade, né? Pacientes de 40, 43 anos, até mais, 45 anos. Você acompanhou uma paciente minha, são os casos bem fora da curva, mas é só para exemplificar isso. 52 anos, ela entrou em menopausa, casou de novo, foi para uma clínica de fertilidade, fez estimulação hormonal, recebeu um óvulo doado, o marido inseminou, e ela, ígida, magrinha, 52 anos. Eu acho que foi você que fez a sala de parto. Essa paciente ficou hipertensa. Interrompi com 38 semanas, a criança saiu muito bem. A gravidez foi uma gravidez, obviamente, é uma sobrecarga para o organismo materno muito grande. E é uma história muito fora da curva, mas isso está acontecendo. Isso, para exemplificar o que você falou, eu comentei com o Jefferson. Você pega os livros de obstetrícia mais antigos, uma gestante com 35 anos é caracterizada como uma gestante idosa. O paciente já ficou chocado, doutor, vou te mostrar o livro, eu não estou inventando. E elas, o índice de gestantes, primeira gestação depois dos 35, 38, é muito grande, elas estão retardando a gestação. E também entra um pouco a mídia em que vão engravidar com idade, as clínicas de infertilidade, preconizando ou sinalizando com a possibilidade, fulana foi mãe. Esse caso 52 é um negócio muito fora da curva. Aí tem outros casos maiores, assim, com idades maiores. Gestação espontânea já é mais rara, mas ela acontece também, né?
enfatizar, que mudou muito. A gente faz contracepção até a menopausa, né? Porque a incidência é rara, mas quando acontece tem repercussões maternas importantes. Alguém quer comentar algum assunto, perguntar alguma outra coisa? Luísa, vem cá, Luísa. Pedro veio, a senhora também tem que vir. Oi. Eu queria saber como é que você faz o controle da medicação no pós-parto, para saber como você faz a retirada da medicação hipertensiva nessas gestantes. Tá. Na verdade, essa paciente, ela normalmente, muitas são as pacientes que, a partir do você faz a medicação no momento do parto, muitas vezes quando é cesariana, a gente interrompe o anestesista, participa desse processo, e a paciente apresenta um quadro de uma evolução muito interessante na regressão do quadro hipertensivo, na síndrome pré-eclâmpsia, claro. É o que a gente vê na maioria das vezes. Na paciente, vocês viram falar aqui, passados 6 semanas, ainda mantendo o quadro hipertensivo, você tem que pensar que ela é uma hipertensa crônica agora, ela se tornou uma hipertensa crônica. A manutenção, o metildopa é uma medicação muito segura, e aí o doutor Zé Moura vai ajudar também, porque aí entra o pediatra nesse processo, drogas que possam não comprometer o aleitamento. Tá? A hidralazina também continua sendo, mas a metildopa é que a gente mais usa. Normalmente as necessidades vão diminuindo, essa paciente passa a precisar menos, mas ainda usa por um período. O que a gente vê, ela passa algumas semanas usando, muitas vezes o cardiologista entra no processo também, ele usa como segurança um controle. É um processo interessante que a paciente faz, fisiologicamente, um edema importante no pós-parto, no puerpério. Doutor, estou inchada com a pressão normal. Isso também, muitas vezes, interfere um pouquinho nesse acompanhamento de uma paciente que fez um quadro hipertensivo. A gente olha com um pouco mais de atenção, de carinho para essa paciente. Mas na evolução de rotina, você vai passar e vai retirando a dose. O objetivo é você manter a diastólica em 9, está um espetáculo, e a sistólica abaixo de 140, está muito bom. Mas o que a gente vê é que ela cai, ela desce a níveis bem interessantes. Alguma outra pergunta? Manuel, não é da nossa época, né? Eu acho que é uma coisa um pouco mais recente, mas eu vejo na neurologia a trombofilia sendo uma patologia muito complicada. Queria te perguntar, a condução de uma paciente com abortos de repetição, Ótimo. Com trombofilia, como deve ser esse manejo dessas pacientes? Bom. Também quero já antecipar que essa pergunta também eu penso no módulo do PMF. Eu não sei se o tratamento da nossa paciente do consultório poderia ser utilizado no nosso PMF. Está dando para você entender a minha pergunta? Sim, sim. Difícil, mas... Olha só, Jefferson, a gente tem tido, isso tem uns 6 a 8 anos, a trombofilia começou a ser nos congressos nacionais, o Congresso Paulista, começou a ser valorizada como um fator etiológico para, como eu falei a vocês, abortamento de repetição, abortadora de repetição, que a gente chama abortamento idiopático. Você não encontrava uma causa infecciosa, uma doença dessas comorbidades prévias, e essa paciente tinha o quadro de abortamento, normalmente abortamentos precoces, o abortamento tardio passa de 12 semanas. O abortamento precoce são aqueles abortos iniciais. Mas os estudos mostraram, e eu tenho um caso muito bonito, a paciente com 5 abortos de repetição, e a gente, inclusive eu pedi os exames e um hematologista, um colega nosso, corroborou, e nós fizemos um tratamento com Clexane, desde o começo da gravidez até 38 semanas. Eu tirei o Clexane e operei ela, mexe aí, Zé, na tela, eu operei ela 24 horas depois. Ela não me pega no colo porque eu peso mais de 100 quilos, mas ela ficou louca, porque foi uma gravidez, e ela tomava a injeção todo dia, ela entendeu a necessidade. É uma condução difícil de fazer, mas foi um sucesso, me deixou muito satisfeito, porque foi o que me informaram que ia acontecer, foi o que os estudos mostraram, e eu tive essa vivência. Eu não sei nem se você fez a sala de parto também, aquela paciente lourinha. Né? É um caso belíssimo, e ela agora pensa em estar tomando coragem para uma segunda, já sabe, vai tomar injeção o tempo todo, mas quer uma segunda gestação.
A condução. Alguns trabalhos sugerem também, Jefferson, que em circunstâncias em que você não consiga você usar aspirina em doses um pouco maiores. Que a ideia é você diminuir a agregação placentária, que é a doença básica. Essas trombofilias, você tem gente que promove tromboses nessa circulação, na formação das arteríolas placentárias, e você faz uma insuficiência hepática, e o problema é que quando isso acontece tardiamente, você pode ter descolamento de placenta também. Essa madrugada a gente teve um parto, né, de um colega que o Manuel participou também. Era a 6ª gestação da paciente com trombofilia, e todos eles, os 3 que nasceram com crescimento intrauterino retardado. Então, esse nasceu com 2,280. Nasceu pequenino, né? Nasceu hoje 1h da manhã. A gente estava. A mãe era portadora de trombofilia também. Acabou que você não falou para mim, mas ele comentou rápido lá. Tinha. E ela fez heparina também, Zé? Fez o Clexane? Porque tem sido preconizado e é a primeira escolha, sem dúvida. E a dose que você preconiza durante a gestação, qual é a do Clexane? Base 40 miligramas subcutânea injeção diária. Foi tranquilo, Jefferson. A dose profilática, 40 miligramas. 40 miligramas. Essa paciente tinha 5 perdas precoces. Investigada, os colegas não chegavam, e aí eu pedi os exames, são exames genéticos, e mandei para o hematologista, ele concordou, e foi um sucesso, realmente muito interessante. Ele fez a sala de parto. A criança nasceu a termo, nasceu muito bem. E aí, no pós, você continua com... Não, boa. O fator, ela tem um perfil, vamos dizer assim, de alterações de coagulação, mas é leve. O fator que é importante é a gravidez associada a essa alteração genética, né? Boa pergunta, Jefferson. Eu não sei se num futuro, uma idade mais avançada, se isso vai trazer algum risco cardiológico para ela ou neurológico. É uma boa pergunta. Mas eu me ative à questão da gestação, e como foi muito interessante e a proteção foi absurda, porque ela tinha perdas, e eu encontrei, inclusive eu a conheci na emergência do Santa Marta. Ela, um aborto que a gente acolheu lá. Ela foi... E é uma coisa difícil. Primeiro tem um custo, e depois ela tinha que tomar uma injeção todo dia, uma paciente que nunca tinha tomado. Ela fez tudo bonitinho, e eu, inclusive, interrompi um pouquinho antes por conta desse medo de um comprometimento placentário, entrar num processo de contração e descolamento, e foi tudo muito tranquilo. A criança nasceu muito bem, uma evolução, sucesso. Desculpe te perguntar isso, porque claro. eu sendo neurologista, claro, eu vejo muitos pacientes recentemente com trombofilia e acidente vascular cerebral. Sim, se você tem uma... Então, Exato. se a gente tem o mesmo raciocínio, a preocupação sua é a minha também. A etiopatogenia, Jefferson, é a mesma. Se exatamente. você faz microtrombo placentário induzido por outros fatores, que a gestação, a gente fala diabetogênica, a promoção de hipertensão, a gestação é uma sobrecarga importante para o organismo materno, sem dúvida. Você, para a parte vascular, especialmente com a idade, eu acho que isso vai ser um avanço na terapêutica, na abordagem desses pacientes. Concordo com você. Alguém quer fazer outra pergunta? Estão todos aí. De novo, agradecendo a presença do Dr. Emanuel, fico grato dele ter vindo aqui, e fico grato a vocês novamente da gente poder participar desse aprendizado. Eu aprendi bastante, e acho que vocês também se beneficiaram dessa aula. Muito obrigado, boa tarde a todo mundo. Foi uma satisfação e uma boa tarde a vocês, tá? Muito bom.